Bom, hoje eu e meu grupo, composto pela Jaqueline e pela Sara, viemos falar sobre o tema de manejo reprodutivo de bovinos de corte. Para começar, introduzindo, precisamos entender que o manejo reprodutivo se encontra dentro do sistema de cria da pecuária de corte e envolve a criação e o manejo não só das matrizes bovinas e seus respectivos bezerros até a desmama, mas também das novilhas de reposição e dos touros. Esse sistema tem por objetivo a produção de bezerros desmamados, que representa a maior fonte de receita do criador. A percentagem de bezerros desmamados é um dos fatores de maior importância entre os que determinam o lucro ou o prejuízo do sistema de cria. Esse valor é definido como a percentagem de todas as vacas e novilhas em idade de reprodução que, após o período de monta e parição, desmamam um bezerro sadio. E o peso desses bezerros, a desmama, também devem ser considerados. O principal objetivo é a otimização do desempenho reprodutivo e produtivo do rebanho de cria, de forma racional, econômica e sem promover degradação ambiental. Deve dar enfoque também à prevenção de doenças, ao atendimento das exigências nutricionais, das diversas fases da vida reprodutiva e à exploração do potencial genético dos animais. Portanto, a principal meta da cria deve ser otimizar a produção de quilos de bezerro desmamado por hectare por ano. Quanto maior for o número e o peso dos bezerros a desmama, maior será a produção por área. Sobre a gestão da fazenda. Para que o manejo reprodutivo seja conduzido de forma eficiente, é necessário que as vacas e suas crias sejam facilmente identificadas através de uma marcação individual, que pode ser feita através do brinco e a marcação do ferro, a ferro quente, que são os métodos mais utilizados. É preciso fazer o registro de todas as ocorrências. Nascimentos, desmama, abortos, mortes, vacinações, compra e venda de animais, entre outros. Pois assim torna possível a avaliação do desempenho individual e do rebanho. A análise desses registros facilita a identificação e o descarte dos animais de baixa produtividade ou improdutivos. Essas informações também são utilizadas no cálculo das taxas de prenhez, desmama, mortalidade e dos pesos ao parto e a desmama. Com base nesses resultados, o produtor pode estudar mudanças no manejo, né, de modo a melhorar a produtividade do seu sistema de produção. E hoje existem no mercado diversos programas para o computador que auxiliam nesse gerenciamento. Deve-se também manter extremo controle sanitário, já que aquilo que é produzido na fazenda vai ser mandado para o frigorífico e transformado em comida, né? Deve-se também fazer um planejamento referente à nutrição dos animais, com base na disponibilidade dos alimentos e também um treinamento dos funcionários. Sobre a estação de monta. Algumas fazendas ainda adotam um sistema de monta em que o touro permanece no rebanho durante o ano todo, porém apresenta algumas desvantagens. Os nascimentos se distribuem por vários meses, dificultando o manejo das matrizes e das crias. A ocorrência dos nascimentos é época inadequada, prejudicando o desenvolvimento dos bezerros e também a fertilidade das matrizes. Apresenta dificuldade no controle zootécnico e sanitário do rebanho, causando principalmente pela falta de uniformidade das crias, e como resultado, a baixa produtividade do sistema, que no final a conta não irá fechar, causando prejuízos para o produtor. As principais vantagens de uma estação de monta reduzida são a melhoria da fertilidade e da produtividade do rebanho, e também que o período de maior exigência nutricional, conhecida como de maior disponibilidade de forrageiras de qualidade. O que seria essa estação de monta reduzida? Para as vacas adultas, o tempo ideal é de 60 a 90 dias, e para novilhas, de 45 dias.
O estabelecimento de um período de monta é uma prática de fácil adoção e sem custo adicional para o produtor, porém, caso já é de costume deixar o ano todo, o touro o ano todo, e queira fazer essa adaptação, indica-se reduzir o tempo gradativamente. Por exemplo, no primeiro ano, diminuir para 6 meses e assim sucessivamente. A melhor época para a estação de monta é determinada pelo melhor período para os nascimentos dos bezerros e do período de maior exigência tradicional das vacas. Ou seja, no Brasil Central, que é onde se encontra o Goiás, a melhor época de nascimento coincide com o período seco, quando é baixa a incidência de doenças como pneumonia e também parasitos, como carrapatos, bernes, moscas. Portanto, para atender esse requisito, o período recomendado para a monta deve ser de janeiro a março, como mostra essa imagem, e o período de parições ocorrerá de outubro a dezembro. E o terço inicial da lactação, que apresenta as maiores exigências nutricionais da vaca, irá coincidir com o de maior oferta de alimentos, que é na estação das chuvas. Reduzindo a duração da estação de monta, então é possível identificar as fêmeas de melhor e pior desempenho. E, normalmente, as que não atendem o esperado são descartadas. Lembrando que todas as escolhas referentes a esses manejos são feitas de acordo com a propriedade, individualmente, como a facilidade de manejo que apresenta, se possui as estruturas físicas necessárias, da verba que o proprietário pretende gastar, do número de funcionários e frequência de visitas do veterinário, entre outros fatores. Com relação ao cenário atual do mercado da carne, trouxe um gráfico com dados coletados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, onde foi feita uma coleta de dados relacionados a toneladas das exportações, que foi feito de carne bovina, do ano de 2015 até junho de 2020, onde pode-se observar que até junho de 2020 o Brasil exportou um volume recorde de carne bovina. E, comparado ao ano de 2019, teve um crescimento de 8%. Isso, consequentemente, devido à alta demanda chinesa e também de outros países. Esse aumento na exportação aumentou também o valor da arroba. Isso gerou mais lucros ao produtor e tornou a atividade de bovinocultura de corte ainda mais rentável. Com isso, teve uma intensificação da produção de bovinos de corte no território nacional e também intensificou as técnicas de reprodução para tentar suprir essa nova demanda, que aumentou muito nos últimos anos. Pode passar. Com relação ao manejo reprodutivo, consiste na aplicação de técnicas e procedimentos que possibilita, de forma direta e indireta, a reprodução eficiente dos animais. Lembrando que o manejo reprodutivo ocorre na fase de cria. Vou falar um pouco das principais raças utilizadas na bovinocultura de corte, começando pelas raças taurinas, que têm origem europeia. São raças que alcançam a puberdade mais precocemente, entre os 9 a 12 meses de idade, e as raças mais utilizadas no Brasil são a Red Angus, Senepol, Aberdeen Angus, Hereford e Red Poll. Pode passar. Pode passar. Também temos as raças zebuínas,
que elas são mais elas, em comparação com as raças taurinas, alcançam a puberdade de forma mais tardia, em torno de 24 meses de idade. As raças zebuínas são as mais utilizadas na pecuária de corte do Brasil, e o Brasil é um dos 5 países com melhores rebanhos zebuínos em relação ao processo de seleção. As principais raças utilizadas são a Nelore, que corresponde a 85% de todo o rebanho de corte brasileiro. Temos a Brahma, que é uma raça mais introduzida no Brasil de forma mais recente. A Sindh, que são criadas principalmente na região Nordeste, porque são mais adaptáveis ao clima seco. E também a raça Tabapuã. Pode passar. E temos também as raças mestiças, as meio-sangue, onde é feito o cruzamento de raças taurinas com raças zebuínas e adquirem a puberdade entre 12 a 20 meses de idade. Temos a raça Brangus, que é através do cruzamento da raça Brahma ou Nelore com Angus, a raça Braford, que é através do cruzamento de Nelore com Hereford, e a raça Kanshin, que é através do cruzamento de Hindu Brasil, e a raça Charolesa. Importante ressaltar que a raça Charolesa foi importada para o Brasil em 1922 pelo Ministério da Agricultura. E, primeiramente, essa raça ficou, os animais, em uma propriedade localizada em Urutaí. Pode passar. Com relação, vou falar agora, sobre o ciclo estral, que tem um período de 21 dias, e esses 21 dias está relacionada entre um cio e outro. Lembrando que os bovinos são poliéstricos não estacionais, ou seja, eles possuem mais de um cio por ano, e esse cio não está relacionado às estações. Independente das estações, o cio vai ocorrer, o estro. E o ciclo estral compreende 4 fases: o proestro, o estro, o metaestro e o diestro. O proestro se inicia a fase folicular e também começa a produção de estrógeno. Dura de 3 a 4 dias. Aqui, a fêmea pode apresentar alguns sinais comportamentais, porém, ela não aceita a monta. Depois vem a fase estro. Aqui vai ocorrer um pico de estrógeno e pode durar de 12 a 18 horas, ou, assim, a média é 15 horas. Porém, esse tempo pode ser afetado através do clima, raça, idade, temperatura e outros fatores. Aqui, a fêmea vai aceitar a monta pelo macho e apresentar os sinais comportamentais, como vulva demaciada e mais brilhosa, liberação de muco, inquietação, entre outros. Depois vem a fase metaestro. É a fase mais importante, pois é aqui que vai ocorrer a ovulação, e dura de 3 a 4 dias. Aqui tem o início da fase luteínica, com a produção do corpo lúteo, e vai diminuir a produção de estrógeno. Depois vem a fase de estro, que vai durar por volta dos 14 dias. Caso haja ovulação, o corpo lúteo vai se manter, vai começar a produção de progesterona, que vai inibir a resposta imune do útero, pois o embrião é um corpo estranho para o útero. E assim a progesterona vai manter a gestação, a evolução do embrião. Caso não ocorra a ovulação, a prostaglandina vai entrar em ação, vai fazer a lise desse corpo lúteo, ele vai se regredir e assim vai dar início ao ciclo novamente, com proestro, estro, metaestro e assim sucessivamente. Pode passar. Então, qual seria o melhor método a ser utilizado para reprodução? Temos a monta natural, que o acasalamento é feito de forma natural, sem a intervenção do homem. É realizado principalmente em pequenas propriedades, onde um touro é necessário para cobrir as fêmeas existentes.
não tem como vantagens, não possuem custo com mão de obra, pois ocorre de forma natural, assim tem sua maior facilidade. Como desvantagem, temos a transmissão de doenças, o risco de acidentes, diminuição da vida útil do touro, baixa taxa de prenhez e menor controle zootécnico. E o produtor, ao optar por esse tipo de técnica, deve investir um bom touro em termos genéticos e ofertar o menor número de fêmeas para cada touro, aumentando assim a taxa de prenhez. Pode passar. Também temos as biotecnologias reprodutivas, que são aplicadas para aumentar a eficiência reprodutiva e produtiva, preservando e melhorando a genética dos animais. E é de suma importância, ao aplicar essas biotecnologias, ter muito conhecimento da anatomia e fisiologia dos animais. Uma dessas biotecnologias é a inseminação artificial, que consiste na deposição do sêmen de um touro doador diretamente no útero da fêmea, substituindo assim a monta natural. É realizada principalmente em grandes propriedades e como vantagens tem-se o melhoramento genético, evita a disseminação de doenças, pode-se utilizar touros mesmo após a morte, o sêmen, né, pois ele é preservado, há uma multiplicação genética, ou seja, propagação de várias características para os descendentes, prevenção de acidentes, melhoria no controle zootécnico e uma padronização do rebanho. Pode passar. Como desvantagens, pode-se ter uma baixa taxa de prenhez quando o cio não é detectado de forma correta, pois na inseminação artificial, esse cio, né, o estro, só vai ser detectado pela observação, então pode ser que alguma das vezes pode ter algum erro. E também tem que ter uma mão de obra treinada, que vai gerar maiores custos. Pode passar. Temos também a inseminação artificial em tempo fixo, IATF, que consiste na administração de fármacos hormonais. E com isso vai haver a indução e a sincronização dos estros. As principais vantagens são inseminação de grande número de animais em um único período, vai ocorrer uma eliminação da necessidade de observação dos estros, como na inseminação artificial, haverá uma sincronização de períodos férteis, diminuirá o intervalo entre partos, aumentando o número de bezerros nascidos. Pode passar. Essa técnica também induz a ciclicidade em vacas em anesto transicional, a multiplicação de material genético superior de forma mais rápida no rebanho, possibilita a programação das inseminações devido à sincronização, possibilita também o nascimento e o desmame em épocas mais favoráveis ao bezerro. Há também a padronização dos lotes de bezerros, obtendo melhores preços na venda. Pode passar. Favorece também maiores taxas de prenhez no início da estação de monta, a padronização do rebanho e homogeneidade dos lotes de manejo, e assim diminui também os investimentos com touros. Pode passar. Então, quais são as limitações da IATF? Seria a utilização dos animais, eles teriam que estar com ótima condição corporal, como teria que ser realizada a aplicação de fármacos em todos os animais, em todas as etapas do protocolo, que não é só uma ou duas, são várias, vai gastar mais tempo, também há uma necessidade de aquisição de sêmen de qualidade e uma equipe qualificada e bem treinada. Pode passar. Então, o que pode afetar a taxa de prenhez utilizando essa técnica? Temos o score de condição corporal, pois animais com score de condição corporal baixo terão uma maior dificuldade para emprenhar. Também temos a categoria animal, pois as vacas multíperas têm melhores taxas de prenhez quando comparadas às primíperas. Qualidade do sêmen, que deve ser de boa qualidade, de centrais autorizadas e conhecidas. O inseminador, que deve ser um profissional especializado, e a estrutura física do local deve ser
adequada. Pode passar. Os métodos utilizados são vários, né? Os protocolos. Trouxe um exemplo na imagem do protocolo que a Ouro Fino oferece, a base de estrógeno, progesterona, gonadotrofina coriônica e também o dispositivo intravaginal. Pode passar. Aqui eu coloquei um exemplo de um protocolo utilizado, onde mostra 5 etapas, ou 4 etapas, com aplicação intramuscular de estrógeno, inserção do dispositivo intravaginal, aplicação de prostaglandina, administração da endotrofina coriônica, e todas essas etapas levam muito tempo, então o produtor deve investir muito. Pode passar. E de acordo com o boletim eletrônico do Departamento de Reprodução Animal da USP, em 2020, a adoção da inseminação artificial cresceu 270% de 2002 a 2019. Na bovinocultura de corte, esse tipo de técnica é a mais utilizada. Pode passar. Outro tipo de biotecnologia reprodutiva utilizada é a produção de embriões in vitro. Essa é uma das formas mais avançadas, que consiste em 5 etapas. Primeiro, tem-se a aspiração folicular, guiada por ultrassom, onde é aspirada óvulos imaturos, ocorre a maturação desses óvulos in vitro, a fertilização in vitro, o cultivo e depois a transferência dos embriões produzidos in vitro também para as receptoras. E com isso tem-se a produção de animais geneticamente superiores. Pode passar. As vantagens são inúmeras, como melhoria da genética, uma vaca pode produzir vários bezerros, né, juntamente com as receptoras, aproveitamento de animais jovens demais ou aqueles velhos que não seriam utilizados para prenhez. Uma sessão de aspiração produz em média 8 embriões, há uma maior qualidade genética do embrião e maior resistência à criopreservação. Pode passar. Há um maior aproveitamento dos eventos fisiológicos do animal, há também uma facilidade para a comercialização desse embrião e um aumento na proporção de nascimento de fêmeas ou machos, que pode ser escolhido de acordo com a necessidade do cliente. E como desvantagens, logicamente, tem-se o custo, pois é necessário utilizar diversos equipamentos caros e também hematomas nos oócitos, que pode ocorrer durante a aspiração folicular, e isso pode acarretar em problemas nas próximas etapas. Pode passar. Vou passar a palavra para a Sara. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre como é feita a seleção de touros e matrizes que vão resultar no rebanho, né? Então, a importância de fazer essa seleção é porque a escolha dos pais que vai mostrar qual que vai ser o desempenho do rebanho e vai aumentar a produtividade. Então, a partir da seleção, você pode selecionar as características que estão em déficit no rebanho e melhorar ou adquirir essas características. E antes de selecionar qual que vai ser a matriz e o touro, é importante estipular o objetivo dessa seleção. E esse objetivo ele depende de 2 fatores, do sistema de produção e do mercado. No sistema de produção, o desempenho do rebanho ele já vai indicar algumas características que devem ser melhoradas. Além disso, outros fatores é o ambiente, o manejo e a infraestrutura da fazenda. No mercado, o cliente ele vai determinar o tipo de produto que ele quer consumir. Então, tem cliente que vai querer uma carne mais marmoreada, uma carne com mais gordura, e outros clientes vão querer uma carne mais magra, então isso também vai afetar nas características que devem ser selecionadas. As fontes de escolha para a seleção é o desempenho dos antepassados, o desempenho dos parentes ou do progênie, ou seja, o desempenho dos filhos desses animais, e também é medida através do desempenho individual. Pode passar, por favor.
Há duas etapas na seleção. A estimação do valor genético do animal, então quais são as características herdáveis que esse animal possui, e aí, por fim, a decisão de qual animal vai ser escolhido para ser matriz ou touro. E os métodos de seleção, eles podem ser o tandem ou etapas, onde você escolhe uma característica e enquanto não se atingir essa característica, não passa para a próxima característica, e níveis independentes de refúgio ou eliminação, onde se estipula um conjunto de características que são requeridas, e se não atingir essas características, os animais são eliminados. Pode passar, por favor. Então, algumas das características para essa seleção características reprodutivas. As características reprodutivas são, hoje em dia, atualmente, são consideradas as mais importantes na seleção, e uma delas é o perímetro escrotal, que normalmente ele é medido na desmama, ao ano e no sobreano, e é uma característica de fácil medição, que apresenta herdabilidade média a alta, e está relacionada com as características de ganho de peso, e também favorece a idade ao primeiro parto das fêmeas. A idade ao primeiro parto é outra característica utilizada no indicativo de precocidade reprodutiva e apresenta herdabilidade de baixa a média. O período de gestação do bezerro também é outra característica que entra no programa de avaliação genética e está relacionada positivamente com o peso do bezerro ao nascimento. O intervalo entre partos também vai avaliar a eficiência reprodutiva das vacas. E essa característica da probabilidade de prenhez de novilho aos 14 meses de idade é uma característica nova, que entrou no programa de avaliação genética. E ela é de fácil medição. Para a obtenção dessa característica, as novilhas elas vão ser colocadas na reprodução ainda jovens e elas vão receber uma nota 0 se não conceberem e 1 se conceberem. É um critério de seleção para precocidade reprodutiva. Pode passar, por favor. As características de crescimento, elas estão relacionadas ao peso e para a atividade de bovinocultura de corte, é uma característica muito importante. E o peso dos 120 dias de idade, a desmama, eles são utilizados para avaliar a habilidade materna das vacas e o potencial de crescimento dos bezerros. O peso após a desmama, ele é utilizado para avaliar o potencial de crescimento. E o peso adulto, ele é utilizado para monitorar o tamanho dos animais. Então, para não ter nem animais muito pequenos, nem animais muito grandes na fazenda, que vai comprometer o desempenho de produção. Outra característica observada de crescimento é o número de dias para ganhar um determinado peso. Essa característica é muito importante, porque quanto mais rápido o animal consegue ganhar peso, melhor é para o produtor, menos gasto, maior lucro ele vai ter. Pode passar, por favor. Outras características observadas são as morfológicas, dentre elas está a altura e a conformação, precocidade e musculatura, que é a CPM. A altura, geralmente, ela é medida da garupa e ela apresenta herdabilidade média a alta. E a conformação, ela é uma característica que combina a presença de massas musculares e a quantidade estimada de carne na carcaça. A precocidade ela é usada para avaliar a capacidade do animal de chegar ao acabamento mínimo de carcaça com um peso vivo não muito elevado. E a musculosidade é uma característica que avalia o desenvolvimento das massas musculares pela observação de pontos como antebraço, paleta, lombo e garupa. O tamanho do umbigo é outra característica muito importante para a reprodução, já que umbigos muito grandes podem afetar o desempenho dos touros, porque eles podem machucar o prepúcio. E aí eu trouxe até uma figura, que é uma referência de score para umbigo da raça Nelore, onde mostra de 1 a 5, onde o 1 é o menor e o 5 é um umbigo que quase chega ao chão. Outra característica que tem sido observada é a característica de produtividade. Ela indica a produtividade da fêmea em quilogramas de bezerros mamados por ano durante sua permanência no rebanho. Então, ela expressa a capacidade da fêmea de reproduzir regularmente, com menor idade, e de desmamar animais com maior peso.
Pode passar, por favor. Então, atualmente, a seleção aqui no Brasil tem como objetivos futuros o aumento da precocidade e da eficiência reprodutiva, aumentar a resistência a parasitas, a mudança da curva de crescimento e ao aumento da precocidade de acabamento, obtenção de animais com melhor eficiência de utilização de alimentos, melhorar a maciez da carne e melhorar o temperamento, porque aí ajuda no manejo, né? Pode passar, por favor. O diagnóstico de gestação. O diagnóstico de gestação, ele é muito importante que seja feito o mais breve possível depois da estação de monta, pois as vacas que forem diagnosticadas prens, elas devem ser separadas para ter um manejo de alimentação diferente. Então, hoje em dia, com a tecnologia que temos, é possível fazer o diagnóstico a partir dos 30 dias após a estação de monta ou após a inseminação. E esse diagnóstico, após 30 dias, é somente feito através do ultrassom. Agora, após 45 dias, pode-se fazer o diagnóstico através da palpação retal. Então, os métodos disponíveis que temos é a palpação retal, que além de ser um método muito barato e eficiente, ele, além de fazer o diagnóstico de gestação, ele também vai fazer o diagnóstico de inúmeras doenças do sistema reprodutivo. A ultrassonografia moto B, ela é uma técnica muito moderna e não invasiva, que permite a utilização da ultrassonografia para o diagnóstico e está cada vez mais difundida. Ela tem diversas aplicações, como a confirmação da viabilidade fetal, determinação do número de feto, sexagem fetal, avaliações reprodutivas de forma rápida e diagnóstico precoce entre o 30º dia após fecundação. A ultrassonografia Doppler, ela diferencia da modo B, porque enquanto a modo B, ela produz apenas imagens em escala cinzas, a Doppler, ela vai fazer uma tradução dos movimentos de fluxo sanguíneo em cores e sons.